Um feliz sábado, meu querido amigo, meu querido irmão. Que prazer, que satisfação mais uma vez estarmos juntos para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. E não se esqueça de compartilhar o nosso canal, se inscreva no nosso canal, participe, clique no sininho para que sempre que nós tenhamos uma novidade você seja notificado. E neste momento nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu te agradeço por ter a oportunidade de falar para essas pessoas amigas, essas pessoas queridas, que disponibilizam alguns minutos para ouvir a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que tu venha abençoar a sua vida, a sua família, a sua história, o seu trabalho. E que neste momento nós possamos sentir a presença do Teu Santo Espírito em nossa vida, nos ajudando a entender a Tua presença em nós através desse lindo louvor. Amém. E agora nós vamos recapitular a lição de número 4. Hoje o tema é muito especial. O tema hoje é sobre oração. E lembre-se sempre, tem alguém orando por você. Se você sente que você está sozinho nesse mundo, coloque seu nome e peça oração aí no nosso canal, que nós estaremos orando por você. O título da lição é O Poder da Oração Intercessória. A oração, segundo o livro Caminho a Cristo, Ellen White diz: é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros dos céus, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. E neste momento nós vamos ler o verso para memorizar, que é um verso muito bonito, que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 26. Veja que palavra maravilhosa para a nossa vida. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aqui diz que nós devemos orar uns pelos outros, porque a oração tem poder. Confie no poder da oração. Seja perseverante na oração. Os tópicos da lição da Escola Sabatina são os seguintes. Primeiro tópico é orar em meio ao conflito. Segundo, orar por pessoas especiais. Terceiro, orar por outros crentes. Quarto, Deus escuta a oração. E quinto, como orar. Então, a lição de hoje vamos abordar sobre a questão da oração. E a oração é você falar a Deus. Quando você abre a Bíblia, Deus está falando para você, está falando para a sua vida, para o seu coração. Quando você está orando, você está se comunicando, você está falando com Deus. Então, a oração e a leitura da Bíblia vai existir um diálogo entre o ser humano e o Criador. E saiba, meu querido amigo, minha querida amiga, a oração, ela tem poder. Primeiro tópico da lição, orar em meio do conflito. Efésios capítulo 6, versículo 12 nos diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vejam que nós temos uma luta, e às vezes nós pensamos que precisamos lutar contra o marido, contra os filhos, contra o esposo, contra a esposa. Não, a nossa luta ela é maior, a nossa luta é invisível, é contra o príncipe das trevas desse mundo. E Satanás está a todo momento tentando destruir a minha e a sua vida. E se tem uma coisa que poderá nos fazer vencer nesse conflito, é o poder da oração. Vivemos em um conflito de dimensões cósmicas.
entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Cada um de nós milita em um dos lados, ou estaremos do lado de Cristo, ou estaremos do lado de Satanás. E muitas vezes nós estamos divididos, e uma vida ela não pode estar dividida entre dois senhores, porque você há de amar a um e odiar o outro. Então é preciso que nós saiamos do muro e estejamos do lado de Cristo. Esse é o pedido que ele faz para o nosso próprio bem. É aí que a oração intercessória entra em ação, para você tirar da sua vida, tirar da sua casa exatamente todas as forças malignas. Dessa forma, nós damos permissão a Deus para que Ele se intervenha em nossa vida, para que Ele possa se intervir na vida daqueles pelos quais nós intercedemos. Se você tem um filho que está dando trabalho, um irmão, uma irmã, se seu esposo, se sua esposa, se sua vida está em conflito, não permita que o inimigo seja vitorioso. Faça uma oração intercessória, ore a Deus, ore com fé, porque a oração ela tem poder. E nesse momento entregue a sua vida, entregue os seus cuidados, entregue os seus problemas ao Senhor, porque Ele tem a solução. Segundo tópico da lição, orar por pessoas específicas. E no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 31, 32, diz o seguinte: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos cirandar, como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E às vezes Satanás, assim como fez com Pedro, pedindo para cirandar era peneirar a vida de Pedro, sacudir a vida de Pedro, mas Jesus orou e intercedeu por Pedro, para que a fé de Pedro não desfalecesse. E assim Satanás está muitas vezes querendo destruir a você, sua família, seu trabalho, seus sonhos, sua vida. Não permita. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ore a Deus, mas acima de tudo você tenha uma caderneta, uma lista de oração de pessoas pelas quais você deve orar constantemente. Ore e não desista. Outra coisa que é importante também, quando esteve na terra, Jesus era um homem de oração. Quanto mais difícil o conflito, mais tempo ele se dedicava à oração. Quanto maior for o conflito, maior a oração. Deve ser o tempo de oração. A gente não pode permitir que nós tenhamos só 2 minutinhos de oração por dia, mas que nós possamos orar constantemente. Jesus contou parábolas sobre oração, a parábola de uma mulher que foi até um juiz iníquo e ela pediu tanto que aquele juiz teve que atender a demanda daquela mulher. E então, da mesma forma, Deus está falando através dessa parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desfalecer. A gente não pode permitir que a tristeza, que o desânimo ocupe a nossa vida sem que nós não venhamos insistir e persistir na oração. Ele não confiava em suas próprias forças para lutar contra as hostes do mal. Através de oração, ele dependia da força do Todo-Poderoso Deus para vencer as grandes provações, as grandes privações, as hostes inimigas de Satanás que vinham sobre a vida dele. Se assim Jesus fez, nós precisamos também fazer. Ele nos deu o exemplo, orar por pessoas concretas, como ele fez por Pedro, rogou para que Pedro não caísse, para que Pedro não se perdesse, para que Pedro ele não se desfalecesse. Sabia Jesus que Pedro não precisava, sabia Jesus que Pedro precisaria de uma ajuda especial para ele. É por isso que Jesus foi lá e intercedeu por Pedro, orou por Pedro para que ele não viesse a cair. Jesus está agora pessoalmente intercedendo por cada um de nós. Diga amém. Você não precisa orar para mais ninguém, porque existe apenas um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não é Paulo, não é Pedro, não é Maria, não é João. O único intercessor que existe entre Deus e os homens é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha confiança, tenha fé nele. Estaremos orando também por você, para que as hostes inimigas não venham ocupar a sua vida e destruir a sua vida. Terceiro tópico da lição, orar por outros crentes. Efésios capítulo 1, versículo 16 nos diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Eu gostaria de dizer que eu oro por pessoas
todos os dias da minha vida, por amigos. Se você quiser fazer parte do meu caderno de oração, coloque aí o seu nome, que estarei orando por você. Talvez você esteja passando por uma luta, um conflito muito grande, mas esse é o momento que Deus ele quer te libertar, que Deus quer te ungir, que Deus quer te libertar dessas coisas malignas que estão atingindo as suas vidas. Às vezes é um pensamento, às vezes é um vizinho, às vezes é um colega de trabalho, é um colega de estudo, né? Seja o que for, não permita que as suas orações venham enfraquecer e que você deixe de orar e permita que o inimigo entre na sua vida. Não, meu querido amigo, Jesus tem poder e ele vai fazer milagres e maravilhas na tua vida. É importante também dizer, quando Paulo orava pelos outros crentes, o qual ele pedia, ele mesmo disse em Efésios, no capítulo 1, 17 até o 23, que Deus desse a ele sabedoria, né? Então eu oro a Deus para que Deus te dê também sabedoria. Paulo também orava por eles para que Deus pudesse, para que eles pudessem conhecer a Deus melhor. E eu oro a Deus para que você dê a oportunidade que você tenha a oportunidade e você permita que Deus ele se faça conhecer na tua vida e na tua história. Tudo vai mudar e para melhor. Outra coisa também que é importante é que saibamos que a esperança, nós passaremos a ter esperança nesse chamado que Deus ele faz para nós. É o que Paulo diz lá aos Efésios. Outra coisa importante também, para que eles soubessem da herança que espera. Nós temos uma herança, a nossa herança aqui não é nesse mundo não, nesse mundo nós passamos por muitas dificuldades, mas Deus está preparando um novo lar, uma nova casa para nós morarmos, porque Ele quer que tenhamos esperança. E Paulo diz no capítulo 5 do livro de Romanos, e não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, a experiência, a esperança. E essa esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Veja que coisa linda, nós temos esperança, não há confusão na esperança que o Senhor nos concede. Paulo queria que eles também conhecessem o poder de Deus. Deus tem poder. Se Ele abriu o Mar Vermelho, se Ele abriu o Rio Jordão, se Ele transformou as águas amargas de Mara em água doce, se Deus deu comida ao povo no deserto, imagina o que é que Ele não pode fazer na tua vida. Ele vai abrir os mares vermelhos que aparecem na tua vida. Ele vai ungir a tua vida, Ele vai fazer milagres, Ele vai fazer e trazer bênçãos maravilhosas na sua vida. Ore, creia, acredite e você vai ver a resposta de Deus na sua vida, os milagres de Deus na tua vida. Outra coisa também importante é em orações pelos crentes, como registrado em Filipenses capítulo 1, versículo de 3 a 11, Paulo aprecia o crescimento espiritual de seus irmãos e ora para que eles sigam avançando e crescendo na fé. Então é preciso, eu oro a Deus também por você, para que você avance e você cresça na sua fé. Por maior que seja a luta, por maior que seja a doença, por maior que seja a tribulação, a angústia, oro por você, para que você avance e você cresça na fé. Outra coisa importante, no quarto tópico agora, Deus escuta a oração. Daniel capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel fazia em torno de 10 anos entre o capítulo 8 e o capítulo 9 que ele orou, e o capítulo 9 e o capítulo 10 do livro de Daniel. Daniel estava orando, fazendo oração. Daniel, ele orou, meus queridos, durante 21 dias, preocupado com a situação dos retornados da Babilônia para Jerusalém. Daniel afligiu a sua alma e orou intensamente por ele aqueles 21 dias. Ora, se você tem um grande desafio, um grande problema na sua vida, e você não sabe como resolver, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E veja que Daniel orou 21 dias. Ele não fez uma oraçãozinha de 1 minuto, de meio minuto, não. Ele orou intensamente, de manhã, de tarde, de noite. Entregou a Deus o povo que estava retornando de Babilônia para Jerusalém. Ele acreditou e Deus ouviu a oração do profeta dele.
E se Deus ouviu a oração do profeta Daniel, quer nos ensinar, quer nos dizer que Ele escuta também a minha e a sua oração. Na hora certa, Deus enviou uma visão ao profeta aflito e assegurou-lhes que tinha ouvido desde o início a oração dele. Veja que coisa maravilhosa. Quando a gente está orando, Deus escuta desde o início. E como é que Deus nos responde? Sim, não e espere. Né? Não é resposta? É. Às vezes Deus não atende porque Deus sabe que não é para o nosso bem. E às vezes Deus manda a gente esperar um pouco, porque tudo tem a sua hora. Tem um ditado que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Não concordo com esse ditado. Deus manda na hora certa. E Deus sabe qual a hora certa que Ele vai nos ungir, que Ele vai nos abençoar para operar o milagre da nossa vida, para atender e para responder à nossa oração. Lembre-se que nem sempre a resposta de Deus pode lhe agradar, mas é porque Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. É importante também agora o último ponto da lição: como orar. E quanto a mim, longe de mim, eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ora, quando a gente negligencia a oração, quando a gente deixa de orar, eu tenho aqui que está fazendo aqui toda a parte da técnica, aqui é a nossa querida Tuane. Eu preciso orar por ela. Eu preciso orar por minha esposa, eu preciso orar por minha filha, eu preciso orar pelos meus pais, eu preciso orar por você. E se eu não orar, é pecado diante de Deus. Eu não orar, eu não rogar por meus amigos e até mesmo pelos meus inimigos, para que eles deixem de me perseguir, para que eles sejam abençoados. Jesus rogou também pelos seus, não apenas pelos seus amigos, mas também pelos seus inimigos. Não vamos perder a oportunidade. Antigamente a gente dizia que a oração era D, 3 Ds. Sabe o que é que significa? Descagem direta para Deus. Às vezes você passa uma mensagem no WhatsApp, a pessoa demora a escutar. Você liga, a pessoa demora a atender. Mas você não precisa esperar por Deus. Você pode falar com Ele constantemente, diretamente com Deus. Você não precisa de nenhum atravessador. Que Deus Ele vai escutar a tua voz, Ele vai escutar o teu clamor, Ele vai escutar a tua aflição e Deus vai responder, Ele vai te ungir, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar a resposta. Não deixe, não permita que a sua vida seja destruída. Porque Deus, Ele vai ouvir a oração. Não deixe que seu filho venha se perder ou que você venha destruir a sua família sem que você ore para que Deus Ele dê a resposta, para que Deus venha ungir e fazer um milagre. Porque Deus Ele pode e Ele quer fazer. O que não pode é a gente deixar de orar a Deus. E meus queridos, a oração ela tem poder. E é importante também, nossa oração intercessora deve ser fervorosa, sincera e específica. Você tem que dizer a Deus o que você está sentindo. Até se você estiver com raiva de Deus, você discordar de Deus, diga para Ele que você está triste, que você está perdendo a fé. Abra o seu coração a Deus como um amigo, né? E seja específico, diga o que você quer um carro, que você precisa para o seu trabalho. Isso não é pecado não. Pedir as bênçãos materiais, isso não é pecado não. Né? Mas você tem que orar, você tem que ter fé e acreditar que Deus Ele vai responder. Paulo orou por pessoas específicas, por igrejas específicas. Pedia orações para que fossem libertos e fortalecidos em sua pregação. Paulo escreveu mais 14 epístolas. Né? Paulo foi o maior escritor da Bíblia Sagrada. Ele escreveu epístola para a igreja, ele disse que estava orando por irmãos específicos, por igrejas específicas como Éfeso. E nós precisamos orar também por pessoas específicas, pessoas que fazem parte da nossa igreja, da nossa família. Ore, acredite que Deus vai fazer o milagre, porque a oração ela tem poder. Devemos orar para quem sabemos que ainda não conhece e o que é de importante. Assim, né? O que é que nós devemos apresentar à pessoa? O Salvador Jesus. Outro ponto, para fortalecer os crentes na fé. Né? As pessoas precisam saber qual é o Salvador, qual é a pessoa que te dá tanta alegria, que te dá tanta coisa boa. As pessoas precisam saber, mesmo que elas não aceitem. Outro ponto também, Deus estende o seu perdão. O perdão e a salvação dele. Olha, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Deus pode perdoar qualquer pecado. E às vezes você está sofrendo por uma coisa que você fez no passado, né? Você está sofrendo, você não tem coragem de dizer a ninguém que você fez uma coisa muito errada.
Coloque diante de Deus e peça a Deus e aceite o perdão de Deus. Porque a pior coisa que existe na questão do perdão é que Deus perdoou e você não aceita o perdão de Deus. Porque se o Filho te libertou, verdadeiramente você é livre. Davi, no Salmo 32, ele disse, ao expor diante de Deus os pecados dele, ele diz, alegre cânticos de livramento. E Deus quer te dar um cântico de livramento. Ele quer te libertar do peso e da força do pecado em sua vida. Ele vai te libertar em nome de Jesus. Outro aspecto, a proteção dos outros em tempos difíceis. Orar para fortalecer a fé das pessoas em tempos difíceis, em tempos de angústia, de provações, de privações. Nós precisamos orar uns pelos outros. Como Paulo ele fez, nós devemos fazer, orarmos por nós mesmos e orarmos pelo próximo, principalmente aqueles que estão mais próximos da gente. Nós precisamos orar. E é importante também entendermos o seguinte, quando oramos pelos outros, nos tornamos um canal de bênção de Deus para eles. Você encontrar uma pessoa e dizer, eu orei por você, pelo seu vizinho, pela pessoa que está, até mesmo a pessoa que lhe maltrata, que diz tanta coisa contra você, diga que orou por ela, né? E você vai abençoar a vida dessa pessoa. E meus queridos, que Deus nos abençoe. E lembrando que nós falamos inicialmente, a oração é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros dos céus, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Todo dia, quando você acorda, Deus tem uma lenda que diz que Deus manda os anjos com as cestas cheias das bênçãos de Deus para entregar ao homem, quando o homem está orando, né? Então Deus ele distribui através dos anjos aquelas bênçãos, diz a lenda. E o problema é que quando é no final do dia, quando os anjos passam para recolher a gratidão, as cestas elas voltam quase vazias. Seja uma pessoa que sabe pedir a Deus, mas que também seja uma pessoa que saiba agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Vamos às perguntas, vamos recapitular agora. Primeira pergunta. Vivemos um conflito de dimensões cósmicas, entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Cada um de nós milita em um dos lados. Nesse contexto, o que podemos fazer pelas pessoas segundo a lição? Letra A, oração intercessória a Jesus e a Maria. Letra B, oração intercessória unicamente a Jesus. Letra C, oração intercessória a Jesus e os anjos. Meditou na resposta? A letra B, intercessória, oração intercessora unicamente para Jesus. Ele é o único e suficiente que pode responder, o único que pode receber, ouvir as nossas orações e atender às nossas orações. Segunda pergunta, o que fez Jesus com Pedro quando Satanás quis cirandá-lo? Assinale a alternativa correta. Letra A, Jesus orou por Pedro para que a fé dele não desfalecesse. Letra B, Jesus não orou por Pedro. Letra C, Jesus orou por Pedro para que a fé dele desfalecesse. Letra A, letra B ou letra C? Vamos lá? Respondeu? A resposta correta é essa. Jesus orou por Pedro para que a fé dele não desfalecesse. Ele está intercedendo também por mim e por você, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos desistir da vida, desistir dos nossos sonhos, da nossa família e dos nossos filhos. Isso não pode. Jesus está lá, insistindo e persistindo até o último momento. Diga amém aí onde você está. Terceira pergunta. Quando Paulo orava por outros crentes, o que ele pedia? O que Paulo respondeu em Efésios capítulo 1, versículo 17 até o versículo 23. Assinale a alternativa correta. Letra A, que eles tivessem sabedoria, conhecessem a Deus, tivessem esperança, gloriosa herança e o poder de Deus, confiança em seus próprios méritos. Letra B, que eles tivessem pouca sabedoria, que conhecessem a Deus, que tivessem esperança, gloriosa herança e o poder de Deus. Letra C, que eles tivessem sabedoria, conhecessem a Deus, tivessem esperança, uma gloriosa herança e o poder de Deus. Qual a alternativa correta? Pessoa? Vamos lá? A letra C. Paulo, lá em Efésios, ele rogou aos crentes, orava por outros crentes, para que eles tivessem sabedoria, conhecessem a Deus, tivessem a vida cheia de esperança, a gloriosa herança que Jesus prometeu a todos e o poder de Deus. Nós não podemos permitir
e desistir e acharmos que nós temos um Deus que não tem poder. Quarta pergunta. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste ao teu coração compreender e humilhar-te perante o Senhor teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa da tua palavra. Daniel capítulo 10, versículo 12. Preocupado com a situação dos retornados da Babilônia para Jerusalém, o que fez o profeta Daniel? Assinale a alternativa correta. Letra A. Afligiu sua alma e orou intensamente por Deus e a Deus pelo seu povo durante 21 dias. Letra B. Daniel desistiu de orar pelo povo de Deus. Letra C. Afligiu sua alma e orou intensamente pela destruição do povo de Deus durante 21 dias. Qual a resposta correta? A resposta correta é a letra A. Ele afligiu a sua alma, ele orou intensamente pelo povo de Deus durante 21 dias. E Deus atendeu a oração do profeta. E ele também escuta a minha e a sua oração. Quinta e última pergunta. Como deve ser a nossa oração intercessora? Assinale a alternativa correta. Letra A. Fervorosa. Devemos respeitar Deus e não contar tudo, e a oração deve ser específica. Letra B, fervorosa, sincera, não precisa ser específica. A nossa oração tem que ser fervorosa, sincera diante de Deus e específica. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Letra C, a nossa oração tem que ser fervorosa, orar com fé, né? Com fé a Deus, sincera, seja sincero para Deus, derrame para Deus todas as suas preocupações, todas as suas angústias, seja específico, diga o que você quer e Deus vai te ouvir, porque a oração tem poder. E o resumo, a oração é necessária porque nós vivemos em um grande conflito. Satanás quer destruir a sua vida, a sua história. Não permita isso, seja um homem, seja uma mulher de oração. Segundo, Jesus orou por Pedro e está intercedendo por mim e por você. Terceiro, assim como Paulo orou pelas igrejas específicas, irmãos como referendados nas epístolas, devemos orar pelas igrejas e pelos irmãos. Não deixe de orar por sua igreja, por seus irmãos, pelas pessoas que você gosta. Jesus orou, Paulo orou, nós também precisamos e temos o dever de orar. É pecado a gente não orar, meus queridos, por uma pessoa. É pecado grande a gente não interceder pelas pessoas. Nós estamos vivendo num mundo de tanta angústia, estamos enfrentando uma pandemia e nós temos muito e mesmo é que orar. Tantas pessoas perderam a vida, perderam a saúde e nós temos um canal direto com Deus que não precisa nenhuma burocracia para Deus nos atender e a gente vai abrir mão desse mecanismo. Quarto, preocupado com a situação dos retornados da Babilônia para Jerusalém, Daniel afligiu sua alma e orou intensamente a Deus durante 21 dias. Já pensou? Ele orou até Deus responder a sua oração. Quinto e último, quando oramos pelos outros, nos tornamos um canal de bênção para eles. Quando nós oramos pelas pessoas, nós somos um canal de bênção para levar paz, alegria e esperança e conforto na vida das pessoas. Vamos agora à nossa reflexão, que está na meditação de Ellen White, de 13 de março, que diz o seguinte: que compreendes a intercessão. É a áurea cadeia que liga o homem finito ao trono infinito de Deus. O ser humano, para cuja salvação Jesus morreu, se dirige insistentemente ao trono de Deus. E sua petição é levada por Deus, que o comprou com o próprio sangue. Jesus comprou a mim e a você com o próprio sangue, né? Ele vai fazer o milagre sim, você não vai ser destruído. Eu estou ungindo você neste momento em nome de Jesus. Isso é de graça, essa unção é de graça, não precisa você levar dinheiro não, porque Deus está derramando a sua vida gratuitamente. Basta você crer, basta você confiar. Nosso grande sumo sacerdote coloca a sua justiça da parte do suplicante sincero, e a oração de Cristo mistura-se com a oração do suplicante humano. É você orando e Jesus intercedendo por você diante do Pai, para que você não venha desfalecer, para que você não seja destruído. Que Deus abençoe a você. Estaremos orando por você neste momento, para que Deus te abençoe, para que Deus te ilumine. E saiba sempre que a oração tem poder. A oração é abrir o coração
a Deus como amigo. Que Deus continue nos abençoando sempre. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma lição que nós estudamos. Abençoe meu amigo, minha amiga, as lutas, as provações, privações, os problemas na família, os problemas no trabalho, os problemas no estudo, seja qual for o problema, unja a vida dele nesse momento. Derrama o teu Santo Espírito sobre ele e ajude para que ele seja um vencedor. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Até o próximo sábado.